Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um período histórico que, nossa, sacudiu o mundo. A Revolução Francesa. Mas com um olhar diferente, sabe? Explorando uma perspectiva bem particular que a gente achou neste capítulo aqui, que liga esses eventos lá na Europa com umas consequências inesperadas aqui no Brasil. Exatamente. A gente está falando do finalzinho do século XVIII, começo do XIX, uma época assim de muita agitação na Europa. E esse material que a gente tem, ele não só relembra os fatos mais importantes lá na França, Aqueles que a gente aprende na escola. isso, mas ele também traz uma leitura, digamos, espiritual desses acontecimentos. E argumenta que toda essa confusão acabou tendo um papel bem inesperado no destino de Portugal e, claro, por consequência, no do Brasil. Que interessante essa camada a mais. Vamos começar então pela França mesmo, né? O olho do furacão. A fonte lembra dos marcos principais, tipo queda da Bastilha em 1789, certo? Sim, o capítulo menciona esses eventos como pontos de virada mesmo, que mudaram toda a estrutura política lá na Europa. A transformação dos Estados Gerais em Assembleia Constituinte, a Bastilha. Mas olha, ele avança bem rápido para a parte mais radical do processo. E que parte, hein? A guilhotina para o Luís XVI, a República sendo instalada com muito sangue, o tal do período do terror. A fonte detalha bem essa escalada. Detalhe, assim, culminando na queda do Robespierre e, logo depois, na ascensão de quem? Napoleão Bonaparte. Ele meio que surge desse caos todo, derruba o diretório, vira primeiro cônsul e depois imperador em 1804. Aí ele lança a França naquelas conquistas militares pela Europa toda. É aqui que a visão do material fica bem diferente. Ah, é agora que entra aquela visão espiritual que você mencionou no começo. Como que essa fonte interpreta essa violência toda, essa guerra? Olha, o fascinante é que o texto sugere que tem algo acontecendo por trás dos panos, sabe? Descreve o que chama de reuniões de gênios espirituais, talvez, sei lá, consciências elevadas, observando tudo com preocupação. A ideia central ali é que a revolução, a guerra, nada disso seria parte de um plano divino inicial. Não. Então seria o quê? Seria mais o resultado do atrito do que o texto chama de correntes do mal, sabe? Ligadas à condição moral da humanidade naquela época. Uma coisa meio kármica, talvez, levando ao que o texto chama de dores expiatórias. Então, peraí. A fonte não vê a violência só como um problema político, mas como uma consequência espiritual coletiva. É isso, essas dores expiatórias. Exatamente essa linha. O capítulo liga diretamente a brutalidade como a do terror a essa ideia de expiação coletiva. Uma consequência das escolhas, da pobreza moral, como está escrito lá, argumenta que, assim, mesmo que algum progresso venha dessa destruição toda, O que às vezes acontece, né? pois é, mas isso aconteceria porque o bem seria, no fim das contas, o destino final imposto por Deus, que conseguiria absorver e redirecionar até mesmo as ações negativas. A mudança de verdade, segundo essa visão, teria que ser interna, moral. Mas essa interpretação não acaba, de certa forma, diminuindo um pouco a responsabilidade das pessoas, dos líderes da época, jogando uma parte da culpa nessas correntes do mal? É um ponto válido para pensar. Só que o texto parece, na verdade, reforçar bastante a responsabilidade humana, viu? Ele até compara quem promove a violência entre irmãos, né, fratricida, com o Caim, e sugere consequências bem pesadas que iriam além desta vida, com a reabilitação vindo só pelo sofrimento futuro. Então a responsabilidade individual está bem marcada ali. Entendi. É uma visão bem particular mesmo. E como que essa confusão toda na França, interpretada desse jeito, acaba chegando em Portugal? Bom, aí a coisa fica direta. Com o Napoleão dominando a Europa, Portugal se vê numa sinuca de bico. Era aliado histórico da Inglaterra, né? E aí se recusa a aderir ao bloqueio continental contra os ingleses, que Napoleão tinha imposto. Uma decisão corajosa, mas arriscada. Muito arriscada. Essa recusa leva Napoleão a ordenar a invasão de Portugal. Ele até faz um tratado com a Espanha para poder passar com as tropas por lá. A situação fica insustentável para a coroa portuguesa. É aí que surge a ideia de fugir para o Brasil, com a ajuda inglesa. Exatamente.
com as tropas do general Junot já marchando, e o texto diz que elas tinham ordens de riscar Portugal do mapa. Olha que pesado. A Inglaterra sugere essa solução: transferir a corte inteira para o Brasil. Dom João VI, que era o regente na época porque a mãe, Dona Maria I, estava doente, ele hesita, chora, sofre com a decisão, mas no fim aceita. Imaginou pressão. E a partida foi aquela correria toda, né? Foi por um triz. A frota real saiu de Lisboa em novembro de 1807. Fui indo mesmo, as tropas francesas estavam chegando. E a chegada aqui no Brasil, em 1808, é descrita no material como tendo sido, assim, muito bem recebida, com uma hospitalidade que, segundo a fonte, outros reis europeus que também tiveram que fugir não encontraram nas suas colônias. É impressionante pensar nessa sequência toda. Uma revolução na França, com essa leitura espiritual por trás, segundo a fonte, força a mudança de uma monarquia inteira para o outro lado do Atlântico. E isso muda completamente a história do Brasil. Exato. O que deixa a gente com uma pergunta interessante que o próprio material levanta. Até que ponto esses eventos históricos gigantescos, vistos aqui por essa lente espiritual específica, podem ser mais do que só política e guerra? Será que eles funcionam como catalisadores de destinos nacionais que ninguém imaginava, reorganizando tudo de um jeito que ninguém na época podia prever? Fica essa reflexão sobre as conexões, talvez meio invisíveis, entre os grandes eventos mundiais e o caminho particular de uma nação como o Brasil.